um ponto que talvez esteja te atrapalhando, e fica aí como algo a ser observado como uma grande dica, uma grande sugestão, será que você realmente está aberto, receptivo para os feedbacks dos seus alunos? Quando a gente fala de feedback e a gente não enxerga de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, como é que eu posso crescer com o feedback? Quando eu consigo enxergar que, por mais doído que seja aquela informação que o meu aluno está passando, por mais doído que seja, como se fosse um soco no meu estômago, aquela informação que ele está me dando, por mais doído que seja, aquela informação, ela vai me fazer crescer. Porque se for algo muito negativo, se for algo muito ruim que eu fiz, uma atitude, um deslize que eu tenha dado, eu vou aprender que aquele deslize, aquela atitude, ela não foi interessante para o meu aluno. E aí, como é que eu enxergo? Como é que eu começo a enxergar esse processo? Quando não é interessante para o meu aluno, eu não vou repetir aquilo. Eu não vou reproduzir aquela ação que pode me prejudicar daqui para frente, ou que já está me prejudicando, ou talvez até já tenha me prejudicado anteriormente. Por isso eu gosto de falar que feedback não é positivo nem é negativo. O feedback é sempre positivo. Sempre positivo, por mais doído que seja. A gente tem por hábito, nós queremos enxergar os feedbacks de uma forma positiva e negativa, como, positivo, o cara me falou, olha, que legal que foi a sua aula foi sensacional, a sua aula, ela mexeu comigo hoje, é um feedback. Cara, aquilo que eu proporcionei para o meu aluno de aula de yoga hoje, caiu lá no colo do aluno, no coração do aluno, caiu como uma luva. Foi perfeito. E aí, nossa, eu fico super feliz de ouvir isso do meu aluno. E é super legal ouvir isso do aluno. Quer dizer, eu estou no caminho certo. O cara está me dando uma informação de que aquilo que eu fiz hoje estava no caminho certo. Isso é muito legal. Agora, o que normalmente os professores fazem? Quando o aluno dá para ele um feedback que não é positivo, aí o que acontece? O professor ele já fechou as portas para esse feedback. E, consequentemente, o aluno fecha as portas para dar. O aluno não vai querer dar. E vamos pegar um exemplo de um feedback real, história real, que eu possa ter visto como negativo. O aluno vem para mim e fala assim, Dani, aquela frase que você me falou quando terminamos a aula, quando você foi explicar a forma como você explicou aquele conteúdo, aquele ensinamento, foi uma forma muito dura. Você foi muito duro na forma de falar comigo. E eu posso falar, não, mas espera aí, eu não queria ser duro. Eu queria simplesmente te explicar a forma como eu acredito. Só que essa forma, essa reação que eu estou tendo agora, eu fecho o feedback que o aluno estava me dando. E aquela alimentação, quando eu entendo que aquilo que o aluno está me alimentando de informações, aquilo que ele está me dando de feedback, que eu enxergo como algo positivo, por mais duro que seja, mas, cara, eu não tive a intenção de ser duro. Eu quis ser o mais didático e pedagógico possível. E eu queria realmente ensiná-lo. Mas aquela forma, aquela ação que eu tive, eu me portei perante o que o aluno estava me falando, aquilo travou o aluno, eu não recebo mais, e eu perco a chance de ter feedbacks como esse. E aí imagina que num próximo dia, numa próxima vez que eu fosse lá agir dessa mesma forma, com esse aluno, com outro aluno, com outro aluno. Imagina se eu ajo de uma mesma forma que incomodou esse aluno e talvez incomode mais 10, 20, 30 alunos. Aí o que acontece? Esses alunos, eles estão chateados, eles estão putos, bravos, eles podem parar de fazer aula comigo por uma ação, uma pequena ação que eu tive, que eu talvez não saiba. Como eu já falei aqui em outros conteúdos, eu falei de janela de Ohari, ponto cego. Então, talvez tenha um conteúdo que eu não conheça, que eu não saiba que eu estava fazendo, eu estava me portando daquela forma. Ou o aluno quis me falar, eu fui totalmente reativo a esse feedback do aluno.
E aí, quando eu sou reativo, eu acabo não recebendo mais feedbacks. Não recebendo mais feedbacks, eu não cresço como profissional. Então, eu tenho que ter a plena convicção de que tudo que me faz crescer como profissional me ajuda nesse caminho de ser mais valorizado e chegar no processo de ganhar de ter a minha remuneração de acordo com aquilo que eu acredito que eu venho estudando, que eu venho me aprimorando. Então, se você é professor e você acredita que você merece ser valorizado, um ponto que talvez esteja te atrapalhando e fica aí como algo a ser observado como uma grande dica, uma grande sugestão, será que você realmente está aberto, receptivo para os feedbacks dos seus alunos? Às vezes é um feedback de ação, de atitude. Às vezes é um feedback de conteúdo. A forma como você está conduzindo a sua aula.